e Gertner Engenharia, para o Veronese. Prédios de apartamentos, escritórios, etc., precisam obrigatoriamente serem vistoriados por inteiro ou somente as partes de uso comum, como garagens, telhados, fachadas, etc. Segunda parte, tá? Combate a incêndio. Como proceder com prédios construídos antes das normas atuais em relação, bacana essa pergunta, em relação às bombas, canalizações, etc., e exclusão do SPDA? Qual a participação do Corpo de Bombeiros nesses casos e nos prédios mais recentes com problemas? Veronese. Bom, Marcos, essa aqui é tua, eu queria dizer o seguinte, que segundo ensinamentos aqui do meu professor, doutor Silvio, a edificação tem que ser vistoriada. Não importa se tem subsolo, garagem, isso, aquilo. Não é isso? É isso. Tudo é edificação. A gente não está falando de SEG e SEDAI, a gente está falando de conservação, estabilidade e segurança. Tudo deve ser vistoriado. Isso. Mas alguém acabou de dizer que elas aprovam o projeto. As pessoas ali acabaram de falar isso, que elas aprovam o projeto, né? A SEG. A SEG entra até na casa da gente para ver. Peraí, deixa eu só concluir essa pergunta. A edificação é tudo. A edificação não é parte comum, não é apartamento, não é subsolo, não é cobertura, não é telhado, é tudo. Toda a edificação tem que estar adequada. Não, a responsabilidade, olha, na verdade a autovistoria não mudou essa responsabilidade, ela já existia e continua existindo da mesma forma. Bom, que eu saiba são 5 anos, né, e depois vão para mais 25, enfim, que eu saiba depois da BITS, né? Deixa mas, o Chip, que é a construtora, aqui complementar, especificamente depois ele responde essa sobre a construtora, né? Mas a autovistoria não tratou desse assunto. Na verdade, disso, inclusive, nós excetuamos quando dissemos lá que até 5 anos após do ABITSE, essas edificações estão isentas da autovistoria. Isso está aqui no texto da lei, mostrei ali uma das isenções. Então está lá a obrigatoriedade já. Né? Essa é uma questão. A questão da edificação é toda a edificação. Tudo isso tem que ser vistoriado, não tem parte nenhuma da edificação que não tenha que ser, a não ser que a pessoa resolva fazer um laudo sem vistoriar tudo. Aí é com ele vai assumir a responsabilidade. Senhores, eu vou passar aqui. 1.250 é isso mesmo. Ele cobra mais caro, vai mais gente vistoriar. Você entende? Eu estou passando para o... então, terminou, Silvio, para não haver intervenção. De responder, porque acontece o seguinte, é a edificação, entendido? E tem uma coisa que está sendo colocado aqui, eu vou me reportar novamente à constituição do prédio. Quando o prédio tiver prumadas que pertençam à SEDAI ou pertençam à SEG, etc., essas empresas podem entrar no prédio e fiscalizar essas prumadas. É verdade ou é mentira? É verdade. Porque peraí, não tem. Se tem distribuição dentro do prédio que seja da SEDAI, vamos dizer, um condomínio que tenha várias coisas e ele tem que entrar, se a tubulação é da SEDAI, ela tem... Não, dentro do apartamento não, peraí, eu estou dizendo adentrar no terreno, na propriedade particular. Veja bem, a edificação está dentro do lote. Senhores, eu vou passar. A edificação está dentro do lote. E a pergunta quanto à situação, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, etc. Uma edificação, quando foi aprovada há 60 anos atrás e existe até hoje, se a escada é em leque, qualquer situação diferente, não é porque a legislação mudou que eu vou mandar quebrar a escadaria do prédio e fazer uma quadrada do jeito que não cabe. Né? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Entendeu? Então, a legislação que existiu... Por que você vai mudar alguma relação com relação a isso? Você vai apenas citar que a legislação, pode até citar que a legislação mudou, mas que, contudo, aquela edificação, né, se apresenta o quê? Íntegra, dessa forma, ela não oferece risco ao uso e à habitabilidade da forma como foi concebida. Porque se de lá até para cá ela prestava ao uso e à habitabilidade, sou eu que vou chegar e dizer, mudou a lei,
quebra o prédio? Não é. Senhores, eu vou passar aqui, obrigada, Veronese. Eu vou passar aqui para o Chip que ele pediu para complementar, tá? A responsabilidade da construtora, depois do ABIS, é de 5 anos com relação à estabilidade. Por isso que a Prefeitura diz que é mais importante, começou depois de 5 anos. Então, a finalidade dos 5 anos é essa. Agora, o problema de vistoria é um problema de perícia. A pessoa tem que ter a visão de um perito, é o bom senso. Esse problema de você vai entrar em todos os prédios antigos, não tem a legislação da escada enclausurada, que é a nova norma. Então, o próprio Corpo Bombeiro, quando vai fazer uma reforma de um prédio grande, ou vai fazer um retrofit, que nós já fizemos, ele aceita e faz algumas exigências. Ele não pode mudar o prédio. Então, o perito, ou quem vai vistoriar, tem que ter o bom senso. Ele vai ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Ele não vai chegar lá e dizer, não, ele não está respeitando a norma. Não é isso. Isso não é o problema. A vistoria é para ver o estado que está o prédio. E todo o prédio são os apartamentos também. Só complementando, mas os apartamentos só podem ser vistoriados através de mandato judicial. Se não houver mandato judicial, que é o Código de Processo Civil, não há como a Prefeitura nem o Estado obrigar. O Código de Processo Civil é superior a isso. Então, que entrem na Justiça para conseguirem eliminar. Por isso que o Chip está dizendo em relação a perícias e vistorias. Eu vou passar aqui a pergunta do nosso conselheiro e professor Jorge Rios, que foi endereçada inicialmente ao Bruno Contarini, mas que pode ser respondida tanto pelo Schipper quanto pelo Milton Mandelblar. Alguns juízes nomeiam profissionais de outras áreas não habilitados para fazerem laudos periciais. Não caberia um ofício do CONF-CREA, mas aí foge ao tema, né? E do clube, avisando que essa prática é ilegal? Mas olha só, Jorge Rio, a gente responde depois, porque foge ao tema. Vamos lá, Ricardo Kisf. Olha, está aí o presidente, o chefe da DTE de Engenharia de Construções e co-patrocinador. As empresas habilitadas nos CREAs e CAUs. E CAU, no CREA Rio e CAU RJ, que ela não está endereçada a ninguém. Então, quem se sente apto aqui na mesa, responde. As empresas habilitadas no CREA ou no CAU, que indicam profissionais para as vistorias e posterior confecção dos laudos de vistoria prévia, de autovistoria, por esses profissionais, apesar de também efetuarem recolhimento de ART ou ARRT ou RRT, não se responsabilizam por nada nessas operações. Quer dizer, a empresa não tem registro. Ela indica profissionais que têm registro. Não seria o caso de se propor uma emenda à lei, onde, nesses casos, haveria uma responsabilidade solidária? Isso já existe de acordo com a legislação do CAU e do CREA. Quer dizer, eu entendo quem pode responder isso é o Chip, que é coordenador da Câmara de Civil do CREA, ou a Kátia, que é a representante do CAU. Mas acho melhor o Chip, né, Kátia? É melhor o Chip. Então vai lá. O acervo do CREA é do profissional. Então, o profissional trabalha numa empresa, ele tem um acervo dele. Se ele entrar numa concorrência e ele tiver mudado de empresa, essa empresa não tem mais aquele acervo. O acervo acompanhou o profissional. Então, é bem claro que toda a responsabilidade é do profissional. Entendido?
Obrigado. Só complementando a respeito da emenda da lei. Na verdade, a lei não trata disto, né? A lei é bem clara quando ela dispõe que a vistoria técnica tem que ser realizada por um engenheiro ou arquiteto ou empresa legalmente habilitada. Se você contrata uma outra pessoa, o risco é só de quem contrata. Na verdade, não é isso que diz a lei. A lei manda você contratar engenheiro, arquiteto ou empresa legalmente habilitada. É isto, tá? Com habilidade para fazer a vistoria, né? Tá? Mas olha só, isso é regulamentado pelos conselhos, tá? Isso, na realidade, a prefeitura não tem competência para regulamentar. Não, então, por isso, vai. é isso que ele está dizendo. Francisco Queiroz, autônomo. Aonde encontrar as recomendações para as vistorias? Posso responder? Porque não está interessado a ninguém. A gente vai tentar, tá? Porque a gente ia fazer uma reunião para apresentar amanhã, na parte da tarde, uma série de premissas e ressalvas, tá? Essas premissas e ressalvas, para quem trabalha com a justiça, a gente trabalha aqui, o Chip A50, o A30, o MIS A40, a classe A20, enfim, para a gente não se responsabilizar por aquilo que não nos diz respeito. Porque eu acho importante para a gente não ficar vulnerável junto à prefeitura e, eventualmente, à justiça, porque onde poderá haver desdobramentos, e a gente conta com a ajuda dos senhores, sejam peritos ou construtores, mais técnicos, para a gente não cair numa roubada. Então, eu acho que amanhã de tarde a gente vai ter aqui o Schipper, o Milton, o Antero, o Marcelano, a Kátia, o Ronaldo Fossa Vidal, quer dizer, são vários profissionais de larga experiência que podem lançar para os senhores e os senhores para a gente, e a gente tentar chegar pelo menos delinear uma coisa para a gente não ter responsabilidade, não se responsabilizar mais do que aquilo que a gente pode se responsabilizar. Vamos lá, Marcos Davi Ernesto. Ele da Gomes e Stertner, Engenharia para o Veronese. Vistoria no total da metragem da edificação ou só na metragem das áreas comuns. 2. Pode uma administradora ser sócia, eu acho isso fantástico, pode uma administradora ser sócia de um profissional na emissão de laudos? A responsabilidade da emissão do laudo também é da administradora ou só de responsabilidade do profissional? Quer que eu leia de novo? Habilitado. 1. Vistoria no total da metragem, quer dizer, a vistoria deverá ser feita no total da metragem da edificação ou só na metragem das áreas comuns? A vistoria tem que ser feita na edificação. Tenha ela a metragem que tiver acima da metragem mínima, que é de 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. Então, tendo 1.001, está dentro. 2. Pode uma administradora ser sócia? Quem é o Marcos, hein? Essa administradora que você está se referindo, ela é leiga? Tá. Então, pode uma administradora ser sócia de um profissional na emissão de laudos? A responsabilidade da emissão do laudo também é da administradora, que é sócia ou conivente. Ou é só a responsabilidade do profissional? Eu entendo que uma construtora tem um técnico responsável. Aquele pré-o responde pela construção quando ele é o profissional responsável pela execução da obra. Então, esse é que responde, não a administradora. Embora a mesma relação que tem o construtor, dono da construtora, com a construção, a administradora funciona da mesma forma. Pode fazer sociedade com qualquer um. Eu acho estranho, eu acho que a sua pergunta vai mais ou menos pelo que eu vou complementar.
Dizer aqui que em outras palestras o pessoal já comentou que tinha uma empresa aí, vou dizer assim, mais ou menos, se você é uma empresa que faz pão, é uma padaria, é muito estranho que você coloque um e-mail de uma desentupidora de esgoto. Peraí, pendurado lá na prefeitura, não é isso? Aí a coisa fica meio estranha. Então, quer dizer, se você é um profissional que está respondendo e coloca o nome de uma administradora e uma ART diferente, aí cumprirá, ou de uma RRT, cumprirá ao órgão que fiscaliza ver se esse sócio tem ou não a capacidade para fazer isso. Porque uma construtora também tem CREA, também tem RRT para poder emitir. Agora, tem que saber se ela está devidamente credenciada para isso. Marcos e Davi, eu vou fazer a complementação deles, porque eles são peritos. Na realidade, está havendo várias administradoras estão enviando para os condomínios, assim, indico o profissional tal ou a empresa tal para fazer o laudo de estudo do prédio por R$800, incluindo aí a RT. O que eles estão perguntando é o seguinte: a administradora, ela se torna sócia? Não, eu perguntei se é um juiz, mas ela se torna conivente. Porque ela é conivente, então ela é corresponsável. Se ela indicasse três profissionais para eles escolherem, mas quando ela indica um só, eu perguntei isso ao doutor Melo Serra, que não pôde vir hoje, porque ele foi para o STJ. Então, o que ele me respondeu foi isso. A administradora indica, você pega e tira xerox e guarda. Aí a administradora se torna corresponsável porque ela indicou, faça com fulano de tal, porque ele cobra R$800, incluído aí a RT. Essa informação me foi fornecida por um magistrado de área civil, especialista em responsabilidade civil. Tá? Agora vamos ler a próxima. Só um instantinho. Só respondendo a história da metragem quadrada, que a vistoria, né, aparentemente, essa pergunta remete à área total construída, que é a metragem quadrada que é aprovada. Tá? Mas área total construída, que é a área coberta, não tem a ver, por exemplo, com terraço descoberto, nem com fachada, que tem que ser vistoriados. Tá? Então, não é só sobre aquela metragem quadrada existente no projeto aprovado ou em qualquer outro lugar. Na verdade, é a edificação que engloba partes cobertas e partes descobertas, inclusive fachada. Posso complementar, fazer a próxima? Não, mas ele já explicou isso. É a área total edificável. Então, mas se você, independentemente